Prefeito, deixa eu entrar num tema muito delicado na cidade de São Paulo. O senhor acha que faltou planejamento nas outras gestões? Ou a regra, embora não exatamente a melhor que existia no passado, foi vilipendiada pela corrupção? O senhor sabe muito bem, nós tivemos escândalos na cidade de São Paulo, sobretudo em ocupação do solo. O senhor criou recentemente a controladoria, aliás, no ano passado, a Controladoria Geral do Município, que membros do seu próprio partido reclamaram disso, inclusive. E aumentou a arrecadação, inclusive, com a verba do Habite-se. Coisa incomum na cidade, porque a cidade não cresceu, a economia não cresceu e a arrecadação com o Habite-se cresceu. Ou seja, tinha corrupção, claramente tinha corrupção. O problema estava na regra, no regramento anterior da cidade ter crescido de forma descontrolada, ou tinha corrupção que não fazia nem aquela regra daquele momento ser cumprida? Olha, a criação da controladoria, por mim, o ano passado, é um marco. A Fundação Getúlio Vargas divulgou um relatório a semana passada dizendo que São Paulo está em primeiro lugar no país em regras de transparência. Em primeiro lugar. Ou seja, nós estamos falando de 5 mil municípios, 26 estados, Distrito Federal e a própria União. São Paulo ficou em primeiro lugar em transparência. Por quê? Porque nós escancaramos as portas da prefeitura. Hoje eu faço o convite ao cidadão que está me ouvindo. Se você tem informação sobre algum desvio de conduta de um servidor, de um gestor, de quem quer que seja, hoje você tem um controlador geral que tem autonomia para investigar quem quer que seja, sem me pedir autorização. Ele está autorizado por lei a investigar do prefeito ao servidor mais humilde da prefeitura que esteja descumprindo suas obrigações. Agora, respondendo à tua pergunta, existia e provavelmente nós vamos ter que combater a corrupção eternamente, porque infelizmente o ser humano tem 1%, 2% que sai da linha. Você tem que combater. Agora nós temos os instrumentos para combater. Então isso que é importante. Mas não foi a corrupção que gerou a falta de planejamento. Foi a descontinuidade administrativa e a falta de instrumentos autoaplicáveis que fizessem com que o desenvolvimento da cidade tivesse um grau de independência daquilo que pensa o prefeito. Ou seja, faltou visão de longo prazo. Esse plano corrige esse problema. Ele avança 16... É o plano dos seus sonhos, prefeito? Houve problema com a Câmara? Como é que fica? Olha, a Câmara prestou um grande serviço, fez mais de 60 audiências públicas, até com a participação do Ministério Público, deu transparência a todas as emendas, nada foi votado na Câmara, nenhuma emenda, sem que a população tivesse sido informada com antecedência e a emenda publicada no site oficial da Câmara. O que faz o senhor pensar que esse plano diretor é diferente daquele aprovado em 2004 e ficou só no papel? Primeiro que ele radicaliza mais algumas propostas. Por exemplo, a questão do espaço público na cidade de São Paulo, ela é retomada com um vigor sem precedentes. Então hoje você tem... Vou dar um exemplo. A pessoa especulava com a terra em São Paulo. Comprava um terreno e ficava guardando o terreno para si, esperando valorização. Hoje, o proprietário do lote pode construir apenas uma vez a área do lote. Se ele quiser construir mais, ele tem que pagar uma outorga, que vai para um fundo de desenvolvimento. Para que esse fundo de desenvolvimento? Para garantir a infraestrutura pública necessária para receber aquele empreendimento. Então você não tem mais aquele descompasso entre os empreendimentos privados e as obras públicas. Você tem uma combinação virtuosa do que vai ser feito em termos de empreendimento, e nós precisamos empreender, mas com a infraestrutura necessária de equipamento. Então eu preciso de creche, preciso de hospital. E muitas coisas do plano já estavam sendo planejadas antes mesmo da sua aprovação. Então tem muita coisa que as pessoas acham que é um detalhe, mas não é. O esforço que a prefeitura fez para reabrir o Belas Artes tem a ver com a valorização do cinema de rua, que é uma diretriz do plano. A desapropriação da chácara do Jockey lá no Butantã tem a ver com uma diretriz do plano, que impõe um número, áreas verdes por número de habitantes. Você tem diretrizes para ter parques. São 160 mil metros quadrados, um mini Ibirapuera que vai ser inaugurado esse ano lá na zona oeste da cidade. Toda a diretriz de uso e ocupação do solo de
da Zona Leste, nós zeramos os impostos de IPTU e ISS na Zona Leste para as empresas migrarem para lá. Ao invés de eu trazer que é zerar imposto? Zerar imposto significa que a pessoa não vai pagar imposto Não durante vai pagar? não vai pagar. A indústria que for para lá? Pra Não Zona vai, Leste? não vai pagar. Só a Zona Leste? A Zona Leste? É toda uma... É que a Zona Leste não tem emprego, né? Não tem emprego. Verdade, E tem morador. Então, o que acontece? Nós transportamos 2 milhões de trabalhadores todo dia Por lá de cá. pro lado de cá. Isso é insustentável. Não tem capacidade de transportar um uruguai por dia de um canto para outro da cidade. Então, Indústria que se instalar na Zona Leste não vai pagar imposto. não vai pagar nem IPTU, nem ISS por 20 anos. Para quê? Em vez de eu transportar a pessoa daqui para lá, ela mora lá, ela está bem lá, o bairro está se desenvolvendo, Itaquera está se desenvolvendo, falta o quê? Emprego. Era um sonho de Então nós vamos levar construir indústria todo na Zona aquele Leste. entorno, todas aquelas áreas do entorno de Itaquera, Jacupêssego, tudo aquilo vai ganhar equipamento ou público ou empresarial. Então está prevista lá a Universidade Federal da Zona Leste, está previsto investimentos do SESI e Senai com doação de terreno da prefeitura, está previsto centro cultural, além dos empregos que vão ser gerados lá por conta da isenção de impostos que está sendo promovida. Então você vai criar uma centralidade que hoje não tem. Então o morador lá, pega São Mateus. Imagina quanto tempo a pessoa leva para chegar no seu posto de trabalho. Se ele tiver lá 50, 60, 100 mil postos de trabalho, eu desafogo as linhas da CPTM, a linha do metrô e o próprio ônibus e seguro a pessoa lá. Com os motoristas da cidade que reclamaram dos corredores de ônibus, das faixas exclusivas, há muita reclamação ainda, porque a reclamação de quem dirige carro é que a qualidade do transporte urbano ainda não é suficiente para convencê-la a deixar o carro. Como a cidade careceu de planejamento lá atrás, nós estamos falando inclusive disso hoje, há esse ato aí, ou seja, o sujeito pode até querer deixar o carro, mas ele não tem o transporte coletivo que o atenda minimamente, porque evidentemente quer uma qualidade maior. Qual é a sua posição? Vai insistir nas faixas de ônibus, inclusive nessas que começam às 7 da manhã e param só às 8 da noite, mesmo quando não há muito trânsito durante o horário fora do pico? Esse é o caminho de toda a metrópole, né? É priorizar o transporte público. Você vê que nós devolvemos para os usuários de transporte público 4 horas por semana de lazer, de cultura, de descanso, 4 horas por semana. Em média, por trecho, 19 minutos por trecho, dá 38 minutos por dia, dá quase 4 horas por semana. Isso significa, é como se nós reduzíssemos a jornada de trabalho de 44 para 40 horas. É muita coisa. Mas não precisa de algum ajuste em alguns trechos da cidade? É feito. Toda semana tem ajuste. A gente faz ajuste. Agora, o que nós não podemos é assim, você vai em Nova York, você vai em Paris, você vai em qualquer cidade do mundo, a prioridade é transporte público. Não tem jeito. Agora, a maioria das pessoas... Olha, eu vi cenas. É que às vezes a pessoa que está aqui no centro expandido, ela precisa dar um pulinho só para conhecer a cidade, saber o que é a estrada do Boi-Mirim, saber o que é uma Belmira-Marim, saber o que é aquele nó de Guaianazes, da Mateus Bay, saber o que é vir de ônibus sem faixa exclusiva. A pessoa ela continua com problema, não estou dizendo que está resolvido. Uhum. Continuamos com problemas. Mas uma coisa é você vir num ônibus cheio e levar 3 horas para chegar de Itaquera, 2 horas e meia para chegar de Itaquera ao Parque Dom Pedro. Outra coisa é você ir hoje lá, e eu te convido aí comigo, em 46 minutos. Eu fui à Zona Sul, prefeito, eu ando de ônibus. Eu fui à Zona Sul, você sai de Itaquera e chega no Parque Dom Pedro em 46 minutos. Tem gente que está deixando o metrô para vir de ônibus. Isso é reportagem feita por jornalista. O rodízio estendido na Copa foi ensaio? A gente pode ter alguma mudança por aí, pedágio, alguma outra mudança em termos de mobilidade? Eu não acho pedágio uma coisa boa. Eu sei que tem gente que defende. Pedágio na cidade? Tem gente que defende. Mas funcionou em Londres. Tem gente que defende pedágio urbano. Ampliar o centro expandido também tem essa opção. É ampliar o centro expandido ou rodízio? Há a possibilidade de alguma mudança nesse sentido? A CET, ela é uma empresa que você sabe que tem uma tradição importante em planejamento, já exportou tecnologia para outras cidades. CET tem estudos permanentes sobre isso. E no caso do rodízio, não é segredo para ninguém que a CET estuda o assunto
e isso não é na minha gestão, estuda desde sempre. Expansão do perímetro, para além do centro expandido, do horário. O horário, na verdade, foi uma surpresa, foi uma reação à não declaração de feriado no dia do Jogo do Brasil. Deu aquele... A gente teve que reagir e a reação surtiu um efeito espetacular. Não tivemos mais problema na Copa. Aliás, justiça seja feita, a cidade de São Paulo, na Copa, deu um banho. Nós fizemos uma pesquisa junto aos estrangeiros, todos vão voltar para a cidade, todos vão voltar com amigos, com família, porque São Paulo já é o principal destino turístico brasileiro. A nossa noite, a nossa cultura, a nossa gastronomia, a nossa assistência à saúde... O povo não sabe que Paris fecha às 11 da noite. São Paulo o mundo inteiro é tudo fecha de bom. As pessoas que vieram São para Paulo cá... às 2 da manhã, você vai onde você quiser. Pô. O povo não sabe. As pessoas... O estrangeiro sabe. Você sabe que no maior site de turismo do mundo, chamado TripAdvisor, São Paulo foi considerado o melhor destino turístico do Brasil pelos estrangeiros que visitaram a cidade. E o terceiro melhor da América Latina. Com detalhe, a Mastercard, que é uma empresa de cartão de crédito, que ela sabe mais de turismo do que qualquer um de nós. Por quê? Porque você leva o cartão de crédito internacional para onde você vai. Então, a Mastercard, a Visa, sabe como é que as pessoas se deslocam pelo mundo. E já falou que em 2017, São Paulo vai ser o principal destino da América Latina. Nós divulgamos essa notícia ontem, aqui antes de ontem. Então são coisas que precisam ser reconhecidas da cidade de São Paulo. Prefeito, eu queria voltar ao plano diretor. O senhor falou que pode construir prédio de mais de 20 andares. Pode ser de 60, de 70 andares, como tem no mundo já, sei lá. Bom, meu país tem 102 andares. E tem agora mais de 50 anos. Eu disse que as principais regras do plano diretor são auto-aplicáveis. Independe de nova legislação. Mas tem uma área da cidade que nós agora vamos ter que regular, que são as margens do Tietê. As margens do Tietê são muito subutilizadas. É a área mais nobre de São Paulo. Toda cidade, como Londres, Paris, mesmo Nova York, olhou para o seu rio, seja o rio Hudson, seja o Tâmisa, seja o Sena. Todas as cidades que se pretendem globais olharam para os seus rios. E São Paulo virou as costas para os seus rios. Então, o que o plano determina? Que a gente se reaproprie das margens dos rios. Em grande medida, na área da Operação Faria Lima e Água Espraiada, isso foi feito na Marginal Pinheiros. Então agora nós vamos pegar o chamado Arco do Futuro, que é o arco em torno dos rios, Jacopêssego, Tamanduateí, Tietê e Pinheiros, e vamos regular a ocupação do solo nessa área. Provavelmente nós vamos ter regras especiais para a ocupação das margens e talvez em alguns locais da cidade se permita um coeficiente de aproveitamento da terra muito superior à média da cidade. Isso vai permitir que prédios icônicos, como se chama, né? Não, e o capital internacional vem investir aqui. O senhor tem notícia disso? Não, isso já acontece em São Paulo. Nós reformamos praticamente já toda a rede semafórica de São Paulo. Desde os anos 70, não se reformava a rede semafórica de São Paulo. Nós estamos investindo 220 milhões na reforma da rede semafórica. O ouvinte olha para o semáforo, vai ter uma faixazinha amarela com número de identificação. Se não tiver, o semáforo ainda não foi reformado. Se tiver, ele já foi reformado. Quando ele é reformado, mesmo que aconteça um acidente, como roubo de fio ou um raio, a empresa contratada tem no máximo até 2 horas para reparar o defeito do semáforo. Eu convido você, preste atenção nos postes que sustentam os semáforos e verifiquem se tem ou não uma identificação amarela com um número em negrito. Todos os que têm essa tarja foram reformados e estão no novo padrão. Mas é o padrão de semáforo inteligente? Não, semáforo inteligente é outra coisa. Nós não tínhamos nem semáforo, nem burro, nem inteligente. Ele simplesmente não funcionava na chuva. E quando vai chegar isso? O semáforo inteligente depende de rede de fibra ótica.
Porque as pessoas precisam entender o que é o semáforo inteligente. O semáforo inteligente é um que processa em tempo real todas as informações... Não é parente do Bill Gates. Todas as informações do trânsito e muda a programação do computador de acordo com o trânsito real. E faz cálculos balísticos, como se fosse míssil balístico. A velocidade do cálculo tem que ser feita para você mudar toda a programação dos computadores. É uma coisa que exige fibra ótica. É uma coisa muito sofisticada. Então nós estamos numa primeira etapa, que é fazê-los funcionar. 220 milhões em reforma. Todos os que têm tarja amarela com identificação em negrito já foram reformados. Uhum. Então você não vai ver mais aquela árvore de Natal que São Paulo se transformava, né? Quando chovia, que ficava tudo piscando. Não tem mais isso em São Paulo. Agora, isso já aconteceu. Não estou falando uma promessa, isso já aconteceu. Iluminação pública. Nós temos 580 mil pontos de iluminação pública. Nós trocamos 125 mil e instalamos 18 mil novos pontos de iluminação na cidade de São Paulo. Uhum. Não tem precedente o que nós fizemos em iluminação pública. Não tem precedente. As queixas do 156 caíram drasticamente de um ano para cá em função dessas trocas. E nós agora vamos fazer uma ousadia. Nós vamos começar a trocar a lâmpada por LED, que vai representar 50% de economia na conta de energia elétrica da prefeitura. E com esse dinheiro da economia da energia elétrica, nós vamos conseguir pagar o investimento da troca. Veja o que aconteceu na 23 de maio. Esse vai ser o padrão de iluminação pública da cidade de São Paulo, a partir da licitação que vai ser feita da maior parceria público-privada do mundo de iluminação pública. Prefeito, só dá atenção a pesquisas, inclusive essa, que o senhor já se manifestou, mas eu vou insistir nela, da alta rejeição que o senhor tem dos paulistanos, apesar de tudo que o senhor tem dito aí. Seria a última pergunta, nós estamos encerrando a entrevista. Olha, Prefeito, eu estou vendo uma volatilidade muito grande. Você vê que em 20 dias mudaram os números, eu até estranhei. O Datafolha nunca fez 2 pesquisas de 1 ano e meio de governo. A primeira vez que eu tenho conhecimento de ter feito 2 pesquisas de 1 ano e meio de governo. Uma completamente diferente da outra. E não aconteceu nada entre uma e a outra que justificasse uma mudança de humor tão grande. Ao contrário, na semana da pesquisa, nós entregamos o Belas Artes, desapropriamos a Chácara do Jockey, entregamos a maior central de triagem de coleta seletiva da América Latina. Ninguém sabe que eu tripliquei a capacidade de coleta seletiva na cidade de São Paulo. Não é noticiado isso. Nós inauguramos 2 centrais mecanizadas de triagem que dá dignidade ao catador e triplica a capacidade de coleta seletiva na cidade de São Paulo. Isso que aconteceu na semana da pesquisa. Então, se eu for... Não é que eu não ligo para pesquisa. Eu respeito o Instituto, eu acho importante. Mas se pesquisa fosse definitiva, eu não teria ganhado a eleição.